Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um vídeo sobre o Dia da Consciência Negra. Nós falamos aí um pouquinho sobre este primeiro PDF. Tem mais PDFs, fiquem atentos, e também aos vídeos. Nós vamos falar como que nós podemos aí usar os visuais que nós temos, como nós podemos aí falar sobre este dia tão importante e a importância desse dia também. Então nós temos que aprender. E talvez você se pergunte, por que eu tenho que aprender sobre isso? Por que eu tenho que aprender um pouquinho, pelo menos, sobre a história? Por que eu tenho que pesquisar isso para falar com as crianças, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso e não falar somente agora. Estou aproveitando que estamos em novembro, que dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, para que a gente possa aí ter uma ideia da importância desse dia. Talvez para você pense assim, mas qual que é essa importância? Por que eu devo falar com as minhas crianças? Eu não vou ter oportunidade de falar com elas ali na igreja, mas você pode gravar um vídeo, você pode fazer um visual diferente. Hoje nós temos aí as caixas de lápis de cor, e quem tem mais aí, né, quem tem seus 30, 40 anos ou até mais, nós falávamos assim, e aí, você tem aquele lápis cor de pele? E sempre era aquele bege clarinho. E hoje nós não falamos mais assim, né, nós temos, mas assim, a cor de pele é só aquela ali. Tem uma caixa de lápis de cor somente em tons de pele, então tons de pele diferentes. Então, na hora da gente fazer o nosso recurso, nós podemos usar também os tons diferentes de EVA, né? Ou até na impressão, né? Nós vamos ter aqui alguns materiais prontos para imprimir. Então, até mesmo na impressão, até mesmo nos nossos visuais. Então, nós podemos usar aí vários tons, né, de bege, de marrom. Então nós temos também essa variedade no EVA. Então é uma importância sim para que seja incluído isso, seja incluso isso, seja inculcado na mente da criança sobre esse tema. Então nós falamos aqui sobre nós lemos aqui este PDF e ficou faltando. Eu escolhi apenas 2. Olha, a presbiteriana Amélia Dantas de Souza Melo Galvão, uma incansável guerreira pela abolição da escravatura. Então, esta mulher aqui, ela, né, na época em que ela viveu, nós não tínhamos muitas igrejas evangélicas protestantes, né? Então, essa mulher aqui, ela era, né, uma das primeiras igrejas a chegar aqui no Brasil, era presbiteriana, e a dona Amélia Dantas de Souza Melo Galvão, ela lutou pela abolição da escravatura. Então, o que nós podemos perceber também? Pessoas antigamente, esse é o sistema em que nós vivemos, e elas não lutavam também pela vida daquelas pessoas. Os negros, que estavam aqui no Brasil, que foram trazidos para o Brasil, eles eram tidos nem como humanos, para se ter uma ideia. Então, quando nós pensamos hoje, por que haver esse dia? Por que falar sobre esse assunto? Qual que é a importância da igreja em falar sobre o racismo, contra o racismo, contra essa segregação que nós ainda temos, mesmo que às vezes um pouco velada, mas temos. E esta mulher, na sua época em que havia a escravatura aqui no Brasil, maus tratos com essas pessoas, as pessoas achavam que eles não poderiam nem conhecer mesmo a Deus, serem batizados, participar de uma igreja, seja ela protestante ou seja ela a igreja católica. Muitas pessoas, não todas, né, porque também nós vemos aqui, essa mulher participava de uma comunidade evangélica ali, presbiteriana, protestante, mas nem todos que estavam ali participavam da ideia que ela tinha, que era contra a escravatura. Então nós podemos ver isso, e também havia padres que eram contra os negros participarem, né, da comunhão da igreja, vamos colocar assim, mas também haviam padres e freiras que ajudavam. Então, sempre houve pessoas que se levantaram. Então, e numa época muito difícil, onde era, né,
totalmente liberado a escravatura aqui no Brasil e os maus tratos contra essas pessoas. Então, até mesmo a Igreja Católica, eles não poderiam participar na Igreja dos Brancos, mas foi feita uma igrejinha para eles, onde eles poderiam participar. Então, era uma época muito difícil. Mas a dona Amélia, então nós vamos ler aqui um pouquinho. Amélia Dantas de Souza Melo Galvão, ou Dona Sinhá Galvão, como era mais conhecida, teve um papel de destaque nos movimentos abolicionistas no Brasil, segundo depoimentos do Major Romão Filgueira. Dona Sinhá era uma mulher dotada de raros predicados morais e culturais, belo espírito de comunicação e de ideias elevadas. Tomou parte em todas as comissões importantes da Libertadora. Apaixonada pelo movimento, convida suas amigas, entre elas das famílias Soares do Couto, Dr. Paulo Leitão e outras, para saírem às casas dos senhores, possuidores de escravos, concitando-os a alforriarem seus cativos, chegando ao ponto de, quando não podiam receber adesões para o movimento em virtude da escravidão ser garantida por lei, de se ajoelharem, beijando os pés dos potentados, indiferente aos sofrimentos dos seus prisioneiros, das senzalas, rogando a liberdade imediata dos escravos que possuíam. Olha o que essa mulher fazia. Era filha do também abolicionista e poeta José Damião de Souza Melo, português radicado em Mossoró. Professava a religião presbiteriana, apesar de seu pai ter sido padre em Portugal. Nunca se soube o motivo da mudança de religião. Sabe-se apenas que um dia ele tirou a batina, queimou-a e veio para o Brasil, surgindo como comerciante em Mossoró. Na memorável sessão de 30 de setembro de 1883, Dona Amélia Galvão teve a incumbência de dar a carta de alforria às mulheres escravas, e a cada uma beijava dizendo, Dona Fulana, ou seja, o nome da escrava, da escravizada na época. Dona Fulana, a senhora de agora em diante é tão livre como eu. Dona Sinhá Galvão pagou um preço alto por sua luta em prol da libertação dos escravizados. Esgotada pelo cansaço, adoeceu, contraindo uma tuberculose e dela não conseguiu se curar. Morreu a 14 de novembro de 1890, estando sepultada em um túmulo próprio no cemitério público de Mossoró. A luta de Dona Sinhá Galvão ajudou Mossoró, cidade do Rio Grande do Norte, a ser a primeira cidade do Brasil a acabar com a escravidão, muito antes da Lei Áurea. Então aqui nós podemos ver, né, essa mulher, a luta dela, numa época tão difícil. Então, mas por que eu tenho que saber disso? O que tem a ver isso? Nós temos que saber por quê? Por que nós temos essa data? Por que ela é importante, né? Então aqui eu escolhi ela e mais um outro que nós vamos falar, mas até mesmo no link, no endereço que está ali embaixo, você pode acessar e saber mais sobre isso, pesquisar, para você entender o porquê e a importância disso. Aí nós vamos aqui. O pastor presbiteriano. Eu peço perdão pela minha voz, eu ainda estou gripada, já tem mais de 15 dias, então tá difícil aqui, né? A voz fica boa. O pastor presbiteriano Eduardo Carlos Pereira denunciava o silêncio nos púlpitos da igreja sobre a escravidão. O que é denunciar o silêncio? Pessoas que não falavam. Bom, a minha vida, a escravidão era protegida por lei, a minha vida não diz respeito a isso, então vou ficar na minha, vamos colocar assim. E esse pastor, Eduardo Carlos, ele denunciava esse silêncio, ou seja, nós temos que falar algo sobre, e eles falavam numa época muito difícil. Então, hoje nós temos total liberdade para falar. Então, o que nos impede, né? Reverendo Eduardo Carlos Pereira, uma peça fundamental na luta abolicionista, fundador da Igreja Presbiteriana Independente, em 31 de julho de 1903. Sua jornada registrada contra a escravidão
em 1886, publicou um folheto de 46 páginas denominado A Religião Cristã, em sua relação com a escravidão. Em um trecho do artigo, Pereira denuncia a covardia e o silêncio nos púlpitos da igreja. Ó maldita instituição, que desperta no homem o instinto de fera. É mister que a imprensa clame, não cesse, e levante a trombeta à sua e denuncie ao povo a monstruosidade desse pecado nacional. É mister que diga aos senhores de escravos com franqueza o quanto há de ofensivo às leis de Deus e da humanidade. Porque então a reserva e o silêncio medroso ante um crime tão grave, o silêncio do púlpito não é prudência, é infidelidade. A fonte, Ribeiro, 1981, página 100. Nas páginas finais do folheto, ele pede aos crentes para libertarem seus escravos. Confesso que grande é minha vergonha e grande a confusão da Igreja de Cristo no Brasil, ao ver incrédulo pelo simples amor à humanidade, abrirem mão de seus escravos, entretanto, os que professam a fé no Redentor dos cativos, não rompem as ligaduras da impiedade, nem deixam ir livres os oprimidos. Leitor, se acaso vires algum incrédulo ler este artigo, eu te peço, para a honra da Igreja de Nosso Senhor no Brasil, que não deixe seus olhos percorrer este parágrafo. Fonte, Leonard, o protestantismo brasileiro. Então, nós vemos aqui estes dois, Dona Amélia e o pastor Eduardo Carlos, lutando, falando sobre a escravatura, lutando para que eles fossem libertos, né? Jesus veio para nos dar vida, vida com abundância, para nos libertar, nós somos cativos no pecado, mas aquelas pessoas eram tratadas como sub-humanos, como pessoas que não eram humanas, então era protegido por lei, mas era errado. Então, quantas leis nós temos que perante a Bíblia, né, são protegidas por lei no Brasil ou em outro país, em outro continente, mas perante a Bíblia não é. Então, eles lutavam contra isso. Então, qual a importância que a gente tem na vida das nossas crianças para falar sobre o racismo que vem de anos, de séculos de escravatura neste país. Então foi algo muito difícil acabar aqui no Brasil. Então nós vemos pessoas que lutaram. Então eu escolhi estes dois. Mas aí, né, aí no final aqui está um pouco, né? Eu sou a tia Michele, tenho 37 anos, sou casada há 20 anos, sou mãe do Vitor e do Lucas, sou estudante de licenciatura em História, graças a Deus já estou terminando, e bacharelado em Teologia. Sou de Inajá, Paraná. E aí, eu não consegui colocar o link diretamente para você clicar e já ir. Mas o que você faz? Chega aqui, ó, clica aqui para copiar, ó, tá vendo? Aí você faz assim e copia. Aí vai aparecer para você copiar lá em cima, tá? Vai aparecer. E você copia e coloca aí no Google e você vai encontrar mais pessoas que lutaram para que fosse chegasse o momento da abolição dos escravizados. Então, qual a importância? Por que nós temos que falar sobre isso? Nós temos sim que falar sobre isso para as nossas crianças. Não tem oportunidade aí? Faz um vídeo legal, com visual, que logo nós vamos falar sobre isso. Então, essa aqui é só a introdução para que a gente entenda. Vocês viram também que eu sou estudante de História, então é algo, né, que me chama a atenção. Talvez para você não seja tão convidativo pesquisar sobre isso, mas nós devemos a nossa vida, tias e tios do Ministério Infantil, para levar o Evangelho. Nós temos não só que saber só aquela historinha, só aquele plano de aula, somente aquele visual, né? Vai muito além disso. E essa é uma oportunidade que nós temos aqui de falar um pouco sobre este tema, né? O Dia da Consciência Negra, qual a importância? E nós vamos falar muito mais sobre isso, tá bom? Esse é o segundo vídeo, o primeiro e o segundo só foi pra gente, uma introdução, mas nós teremos aí também como trabalhar os fantoches, os visuais, para que a gente possa
já colocar aí na mente da criança que nós somos todos iguais e que não devemos fazer acepção de pessoas. Amém? Então acompanhe os próximos vídeos e até mais.